Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fcast, o canal do empreendedorismo, o canal para empresários, o canal para você que quer aprender cada vez mais. O conhecimento ele precisa ser acessível para todos e é por isso que a gente vem crescendo e trazendo cada vez mais profissionais, empreendedores, mulheres, homens, para ensinar e a gente aprender muito com essas pessoas. Então esse é um prazer, na verdade, estar com vocês. Então não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal para você sempre receber os nossos vídeos, o YouTube entender que é um canal importante, um canal de educação. Então, em vez da gente só curtir e comentar canal engraçado, canal de risada, a gente precisa também curtir e comentar nos canais que vão trazer uma educação e educação gratuita. O podcast ele é fundamental justamente por conta disso, que abre as oportunidades para você aprender de forma gratuita com pessoas que são ali denominadas importantes naquela área e tem um conhecimento agregado. Não é que é o maior especialista, mas que tem um conhecimento que a gente pode aprender muito sobre isso. E hoje nós estamos aqui com a mesa recheada de informação para a gente aprender muito com a Vanessa e Uliana. Vanessa e Uliana. Demorei. Vanesca e Uliana. Demorei um pouco para aprender, porque Uliana é um nome diferenciado, tá? Eu nunca conheci uma Uliana. Acho que se eu botar no Instagram Uliana, só aparece ela, né? O nome é diferenciado. E realmente mesmo. Só aparece ela. Só aparece ela. Aí é única, tá vendo aí? E é muito bom. A gente vai falar sobre um tema muito importante, um tema muito recente, um tema muito legal, um tema que é um pouco desconhecido, né? Que é falando sobre vender para o governo. É sobre você trazer o governo como cliente. Você tem como ganhar dinheiro com o governo mesmo? Tem, né? Organização, com toda certeza. Com organização. Então, ela é especialista em licitação, ela é especialista em gestão da empresa. E eu já quero começar logo com uma pergunta que nem está aqui no roteiro, tá? Sim. O Sebrae disse que as empresas quebram logo ali no início por conta de falta de organização. O que é que você vê na prática? Na prática, eu vejo que ele tem completa razão. Se não tiver organização, a empresa mais cedo ou mais tarde ela vai quebrar. Ela não dura, ela não passa de 3 anos. Porque ela pode até lidar ali com o improviso. Mas o improviso, se ela for só momentâneo, ela realmente consegue ainda sobreviver 1, 2 anos. Passou, se não tiver organização, não tiver processo, se não tiver estrutura realmente montada, já era, ela vai quebrar. Ela vai quebrar. Vai quebrar. E as empresas, elas quebram por falta de organização ou por falta de cliente? Rapaz, as duas coisas, né? Mas se você tem cliente e não tem organização, você quebra. Não adianta. Que massa, velho. E vamos lá. E licitação. Dá para vender para o governo, dá para ganhar dinheiro. É um processo assim que só as pessoas grandes conseguem, né? Ou o peixe pequeno consegue também? Na verdade, é uma questão de organização, né? Então, uma empresa pequena, ela para vender para o governo, ela tem que começar a se estruturar. Né? Ela precisa se organizar, ela precisa organizar sua parte financeira, contábil, né? De gestão, de compliance de documentação, e ela consegue sim vender, né? Então, assim, com essa organização interna, gerindo os seus recursos da forma correta, né? Questão de gestão tributária, de imposto, organizando, tá, né? Planilhando todas as suas despesas, todos os seus custos, ela consegue formular preços, né? De forma adequada para vender para o governo da melhor forma possível, né? E hoje, a Lei 14.133, ela prevê prerrogativas para, não só a Lei 14.133, como a Lei 123 de 2006, que ela é de micro e pequenas empresas, elas dão prerrogativa para empresas pequenas, de microempresas, EPPs e MEIs, para vender para o governo com preferência em alguns editais. Então, isso facilita, né, a entrada dessas empresas para venda ao governo. Então, não é uma competitividade igual de empresas grandes e empresas pequenas. Bacana. É uma coisa bastante interessante que nem todas as empresas conhecem, né? Não tem esse conhecimento, mas hoje existe essa possibilidade, o que facilita muito. Então, se a empresa pequena ela se organizar, né, ela conseguir organizar sua documentação, ter uma gestão adequada, né, e também se atentar para essa questão das prerrogativas, ela consegue vender para o governo e vai longe aí nas contratações públicas. Muito legal. Agora que a gente já contextualizou o nosso tema, se apresentem. Eu sou Vanesca Galvão, sou gestora
Trabalho trazendo soluções para empresas. Busco hoje aqui o nosso tema interessante, gestão de riscos dentro do processo licitatório. E estou aqui para contribuir com um pouco da minha experiência com vocês aí. Legal, você. Eu sou a professora Liana Fontes, sou especialista em licitações e contratos e contabilidade pública. Trabalho também com assessoria para empresas que querem vender, né, e já vendem para o governo, né? E vim aqui para somar aqui nesse evento, né? Bacana. Então... E eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, né, por que o mercado governamental é considerado atrativo para as empresas, né? Hoje o governo ele publica diariamente, né, mais de 200 mil editais, contratações diretas e oportunizando várias contratações, né, para o ente privado. Então, as empresas que se preparam, né, que têm esse objetivo de se preparar, elas saem na frente, né? Então, às vezes, por falta de conhecimento, né, as empresas acabam não tendo essa preparação ali inicial, né, para conseguir entrar no mercado. Mas é atrativo por quê? Porque hoje o governo ele lança, né, ele publica no Portal Nacional de Contratações Públicas diversas oportunidades de contratação. Então, quem se prepara ali, né, consegue abarcar essas contratações ali, participar dos processos, né, tanto de pregões como dispensa, inegibilidade, vários tipos de contratação e consegue vender para o governo. Então, hoje o governo, tanto no nível estadual, federal, como municipal, tem essa possibilidade de contratação e divulga diariamente várias oportunidades para várias empresas. Então, a questão é se preparar, né, e manter ali a preparação interna para conseguir ganhar esses contratos. Tá, então vamos lá. O código para você conseguir vender para o governo, que você falou aqui, é preparação. Tá, mas o empreendedor, o que é que ele precisa? O que é esse negócio dessa preparação, né? Porque todo mundo fala, beleza, tem que se preparar, mas como é que eu me preparo como empresa, como um MEI, por exemplo? Rapaz... Vamos falar juntas aqui, né? Porque, assim, como eu falei, é a questão de gestão financeira, gestão contábil, é uma reunião de várias coisas ali dentro da empresa. A união, né? A função disso. Então, comunicação entre setores, né? Porque, assim, o setor contábil depende do setor financeiro, que depende do setor jurídico, né? Que depende do setor comercial. Então, são vários setores ali para conseguir organizar. Hoje, a empresa, para vender para o governo, ela tem que ter certidões, né? Ela precisa ter certidão fiscal, certidão trabalhista, certidão regularidade de qualificação econômica e financeira, que é o balanço patrimonial. Então, ela tendo essa organização, principalmente financeira e fiscal, ela consegue manter a sua organização ali, sua documentação interna em dias e já se prepara formalmente para poder ganhar um contrato, conseguir um contrato. Uma dúvida, é mais fácil a empresa grande, ela ter uma preparação maior, documentação, ou a empresa pequena? A empresa grande, pela experiência, né, e pelo tempo, ela já, na teoria, né, ela já tem aquela organização, né? Pensando que essa empresa grande seja de fato organizada e que tenha seus processos definidos, estruturados e com responsáveis. Se for uma empresa grande, sem essa organização, de nada vai. Ela vai crescer, mas ela vai cair. Lembra que nós começamos, você trazendo o caso do Sebrae? Exatamente. Às vezes, dá aquele boom, porque ele tinha um processo inicial organizado para aquela estrutura, mas cresceu e não cresceu no seu processo organizacional e ela vai Até porque tem muitas empresas hoje, grandes, que desconhecem dessas oportunidades do governo, né? Essas publicações de contratação pública, licitação, editais, né? Tem muitas que não conhecem, nunca venderam para o governo. E tem empresas menores, né, que são muito mais organizadas e que já vendem para o governo. Né, que conseguem já vender, que tem um conhecimento, que já tem um setor de licitações ali próprio, estruturado, dentro da empresa, ou já tem uma assessoria adequada para dar esse suporte, né? Pergunta, o governo paga? Paga. Isso é certo. Aliás, acho que é o melhor pagador, viu? O que acontece? O governo, ele só compra se ele tiver orçamento. Se ele não tiver orçamento publicado, se ele não tiver uma lei orçamentária anual, se ele não tiver orçamento, um empenho, ele não tem como abrir um processo licitatório. Então, se ele já tem um orçamento, ele já tem um empenho, né? Então, ele já pode ali pagar posteriormente a contratação, porque é obrigatório. Ele só pode abrir uma contratação se ele tiver orçamento. E aí é o ponto inicial para que se consiga realmente contratar e depois liquidar a nota, né? E aí fazer o pagamento ali de forma concreta. Aí eu entro com aquele adendo que você falou.
E a empresa, como é esse processo de organização? O dinheiro está separado, mas se a empresa não tem a devida organização, se ele não chegou no processo, iniciou, ganhou a licitação, apresentou todas as certidões, porque o setor licitatório está organizado, está tudo tranquilo, o contrato começou, mas eu não peguei as notas adequadas, eu não fiz a reunião de abertura de forma que tem que ser feita, como tem que ser feita, chegou na hora de apresentação dessas evidências, eu não apresento, o dinheiro está lá, continua guardado, mas ele não sai, ele não vai. E aí, é o que acontece. Ruim, as empresas quebram. Aí tem outro porém. A administração pública, se o fornecedor não cumpre o contrato de forma fiel, né, como das suas obrigações ali legais, ele pode ser punido. Né? Então tem essa questão também. Além da questão financeira, tem as punições para que você, inclusive, não participe em outras licitações. Porque aí o que acontece? A importância da organização, de uma assessoria adequada, né? De uma consultoria ou de uma estrutura adequada na empresa, né? É isso aí. Porque a empresa ela precisa se organizar para que não infrinja nenhuma norma ali contratual. E leve uma multa, uma advertência, né? Ou também seja impedido de participar de licitações por um período. Isso pode acontecer se a empresa não cumprir, se não cumprir com suas obrigações legais, tributárias, se não fornecer as certidões no momento do pagamento mensal. Então, isso pode acontecer. A empresa precisa se organizar por isso também. Dá um exemplo aí de licitação, só para contextualizar quem está em casa, né? Quem está em casa, assim, que ainda acha e acredita que, pelo menos, eu acho que hoje vem se falando muito, mas as pessoas às vezes ainda acham distante, né? Vamos tirar as empresas grandes, vamos ver o nosso público aqui, tá? Empreendedor, o cara que tem 3, 4, até 10 funcionários e que ele tem um produto ali, tem um... O próprio MEI, ele pode participar de licitação, que é um empreendedor só. Perfeito. É ele sozinho. Ele até trouxe o exemplo de um eletricista, por exemplo. Ele pode ser MEI, mas se ele realmente... Hoje nós temos o Contrata Mais Brasil, que o Sebrae ele tem divulgado bastante essa forma de contratação, que é para microempreendedores individuais. Então, hoje o Sebrae ele elenca mais de 25 atividades que podem ser empregadas para esse tipo de contratação, e é uma contratação direta por inexigibilidade de licitação. Então não é concorrência, fica mais fácil e mais simples ainda para o microempreendedor individual. Ele consegue fornecer para o governo um contrato de até R$13 mil, né? E ele pode fazer serviços de eletricidade, pintura, pedreiro, né? Toda essa parte de MEI mesmo, né? Ele pode contratar junto com o governo, sem precisar participar de uma concorrência de fato, de um pregão. Esse pregão é como se fosse um leilão? É um leilão inverso. É quem dá menos. É quem dá menos. Quem dá menos. Leilão é quem dá mais, né? O pregão é quem dá menos. Quem dá o menor preço com a melhor técnica, com o melhor produto. Por exemplo, o governo abre lá dizendo que vai precisar de uma empresa para fornecer cursos de gestão. Aí ele diz lá qual é o teto dele. Eu vou para este curso, para essa consultoria, para este treinamento, eu pago R$200 mil. Aí vamos participar desse pregão. E aí cada um vai dando o seu preço. Aí o valor mínimo não pode chegar. Tem um valor limite. Na verdade, tem um valor que se torna inexequível, que ele pode até fornecer, mas ele tem que provar a execuibilidade da proposta dele. Informando ali, eu consigo fornecer esse valor mínimo porque eu tenho liquidez na minha empresa para conseguir fazer isso. Eu tenho capital de giro para fazer isso. Né? Então, senão, vai vencer. Tem um limite ali que até no máximo, dependendo do tipo de contratação, até 50% do valor estimado. Ou seja, menos, né? 200 mil, aí ele pode chegar a 100 mil reais. Então, as empresas vão cada um colocando o seu valor ali, colocando, vai diminuindo, aí vence quem tem o menor valor. Só que não é só preço, é preço e habilitação, como a gente falou, né? A organização da empresa. Se ela tem a documentação habilitatória tudo certinha, tá com sua gestão, né, fiscal, habilitatória, tudo ok, aí pronto, ele consegue ganhar ali o contrato, porque ele vai ter preço e vai ter habilitação também, e qualificação técnica também. Tem os atestados também que ele tem que provar que já forneceu antes, né, que já tem uma experiência ali. Dependendo do tipo de contratação, ele precisa provar. Esse processo é simples ou burocrático? Ele tem se tornado cada vez mais simplificado. O governo tem tentado simplificar. O Contrata Mais Brasil justamente é para isso, para tentar simplificar. E aí está vindo também uma outra plataforma, que é o SIX, que está em fase de regulamentação pelo governo federal, que vai simplificar as contratações junto com o governo e os órgãos vão ter a opção, né, de fazer o pregão ou de optar pela adesão do SIX, que vai ser uma contratação, além de MEI, outros portes de empresas vão participar também. Então, a tendência é desburocratizar. A Lei 14.133 ela veio para desburocratizar, dando atenção também ao planejamento das contratações, né? E também à desburocratização.
mas sem infringir a parte legal, né? Então, o importante é o quê? As empresas cumprirem, né, ali todos os requisitos legais e tornar as contratações menos burocráticas, né? Mas ainda é preciso ter atenção, a licitação não é para amador. Vamos botar assim, não é para amador. Então, você não pode ir para a licitação achando assim, eu vou lançar o preço e se der, eu forneço. Não pode. Né? Porque se ele pode ganhar a licitação e não conseguir fornecer pelo preço ser muito abaixo. Né? E não ter ali liquidez para conseguir fornecer. Ele vai ter prejuízo, o fornecedor vai ter prejuízo. Então, ele não vai conseguir fornecer. Então, ele tem que... Eu tenho uma dúvida agora aqui. Por exemplo, vamos supor, eu vejo o podcast aqui, aí falo, rapaz, gostei desse negócio de licitação, quero ganhar dinheiro, quero vender para o governo. Eu vou, me inscrevo, né, pesquiso, boto lá no professor ChatGPT, como escrever no processo licitatório e tal, beleza, pronto. Vamos supor que eu consegui a documentação, entrei. Sei lá que a oferta é o menor valor, beleza. Se eu não tiver, eu posso estar errado, mas vocês vão me corrigir. Se eu não tiver bem alinhado na precificação, eu posso conseguir esse contrato, depois eu ter um prejuízo? Com toda certeza. Na verdade, o que vem acontecendo, e é por isso que a gente para estar trabalhando e trazendo esse tipo de situação e de assunto para toda a comunidade, né? Porque não adianta nada você apenas vencer o processo licitatório se você não tiver a organização para manter ele. Porque ao invés de ser algo positivo, ele torna-se algo negativo, porque você pode receber as multas, você pode ser impedido, inclusive, de fazer, fora porque outras negativações. Muitas vezes as empresas pensam que a licitação é só participar do pregão e ganhar. Homologar o processo. Não, licitação ela vai além disso. É assinar o contrato, é cumprir o contrato com a administração pública. Os dois têm responsabilidades, né? A administração pública e o fornecedor. Exatamente. Esse contrato é de quantos anos? Depende. Então, depende tem do tipo de fornecimento. Meses, tem contrato que é de serviço de um específico. Ano, ele é prorrogável até ali, tem um período de prorrogação também, que a lei prevê para cada tipo de objeto. E se não cumprir? Aí, se não cumprir, a empresa pode ser sancionada. Entendi. Você arca? Entendeu? A questão toda é essa. A questão é a responsabilidade. O fornecedor tem responsabilidade, a administração tem responsabilidade. Se o fornecedor não cumpre, a administração pública pode abrir processo administrativo e sancionar a empresa por não cumprimento contratual. E aí a empresa ser prejudicada até para vender posteriormente para outros órgãos. Entendi. Entendeu? Então é algo que precisa realmente ser bem organizado, né? Precisa de organização. Por isso da questão do assunto, né? A gestão interna e as licitações, que as empresas, muitas empresas acham isso. Então, eu vou vender, não preciso de assessoria, eu vou lá, dou meu preço, se eu conseguir, ótimo. Não. A empresa tem que aprender a interpretar o edital, ela tem que pegar o edital, saber fazer o checklist ali das documentação necessária, ver se eles têm essa documentação já na empresa. Se não tiver, tem que se preparar para poder conseguir essa documentação. Preparar seu preço, né? Então, o preço o quê? Depende de planilhar valores. Então, ver seus custos diretos, indiretos, né? Dependendo da tributação da empresa, se ela é optante pelo lucro simples, presumido, se ela é de simples nacional, isso vai também impactar no preço. Então, tudo isso aí tem que ser visto. Teve uma empresa que contratou o nosso serviço que ela simplesmente avaliou, quando ela venceu a licitação, todo o processo de custo voltado ao seu estado. Só que essa licitação era em outro estado. Então, quando ele foi para a execução do serviço nesse estado em que ele venceu a licitação, ele viu que não daria para poder cumprir ele à risca. Né? Então, ele teve prejuízo, para não deixar de cumprir, ele teve que pegar empréstimo, ele teve que fazer tudo para não ser sancionado e ser proibido de vender novamente para um órgão público. Então, ele realmente precisou, aí contratou o nosso serviço para que realmente ele se reorganizasse para poder continuar vendendo esse serviço para outros órgãos. Muda o que o Estado? Muda um monte de coisa, muda a legislação, muda valor de serviços, muda uma série de coisas. Porque você no seu estado, no estado que foi o caso dele, a prestação daquele serviço foi a menor possível que ele cotou. Já no outro estado, aquele mesmo serviço, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para ser algo mais real para todo mundo. Um pedreiro aqui no Nordeste, a diária dele está o quê? 100, 150 reais, 200 reais? Um pedreiro no sul está quanto a diária dele? Então, você tem uma diferença de valores. Um eletricista, quanto é que cobra para poder fazer um serviço aqui? E um eletricista, por exemplo, no Rio Grande do Sul, quanto é que cobra? Então, tem essas diferenças que ele não mensurou isso. Na gestão de riscos dele, ele não previu, ele simplesmente orçou de acordo com o estado e a realidade dele local.
Porque a realidade impacta em quê? Tributação, né? Também, às vezes, o ICMS do local. Um lugar cobra ICMS, outro lugar não cobra ICMS, né? A tributação municipal também, entendeu? Então, assim, você vai emitir uma nota fiscal ali, sendo uma empresa lucro presumido ou lucro real, né? Então, se ela vende mercadoria, ela vai ter, num estado ela tem ICMS, no outro estado ela não tem. Né? Então, tudo isso aí impacta tudo nessas questões aí. Mais tributária, né? Eu acho que a questão de Estado, tem a questão tributária que é muito forte, né? E também tem questões também de teto, né? De valores ali, de cada local. Né? Cada local tem suas peculiaridades ali. Aí, então, muda, né? Os valores ali de preço, né? Margem de lucro, porque assim, o fornecedor, quando ele vai fazer o preço, além de tudo isso, ele tem que ver sua margem de lucro, né? Então, eu vou pagar tudo isso aqui de custo, de despesa, e qual vai ser minha margem de lucro em cima desse preço aí? Vamos falar um pouco sobre capital de giro, né? Você fez um processo de licitação, você ganhou esse processo, você precisa cumprir para receber depois, não é isso? Exatamente. Tem um prazo de recebimento, Isso. né? O prazo geralmente quanto tempo, assim, em média? Eu sei que depende do contrato. 60 dias, 30 a 60 dias. Então, a pessoa ela precisa ter um capital de giro. Para se manter. Porque o governo ele não paga antes, né? Então, a empresa ela precisa ter um capital de giro ali para poder prestar o serviço e aí aguardar ali o momento da prestação de serviço para a emissão da nota e ele receber o pagamento. Ali. Lembra quando tudo traz e remete ao processo organizacional. No início, você perguntou, como é esse processo organizacional? Tudo, tá tudo envolvido. Eu tenho que ter toda a organização antes do processo licitatório, participo do processo, apresento as minhas certidões e agora eu preciso do meu capital de giro para fazer a coisa acontecer. Então, eu presto o serviço primeiro para depois, mais uma vez, todo o processo de organização, eu tenho que ter todas as evidências comprovando que estou conseguindo executar aquilo que eu me comprometi. Aí, pronto, consegui comprovar, apresentei todas as notas fiscais, apresentei tudo, de 30 a 60 dias eu recebo. Então, para isso, eu preciso do meu capital de giro para fazer a coisa rodar. Para arcar com esse custo, porque eu só recebo 60 dias após. De 30 a 60 dias, né? Então, assim, dependendo, porque às vezes depende muito do repasse do numerário. Mas ali 30 a 60 dias. E aí voltando àquela pergunta, né? O governo paga, ele vai pagar. Desde que você comprove tudo. Pode haver às vezes tem um atraso, né? Às vezes um atraso de repasse de numerário, dependendo do local, mas ele vai pagar. Então, não existe aquela coisa, não, prestou serviço, sumiu. Não, o governo vai pagar. Ele só vai abrir uma contratação se ele tiver que pagar. Previsto. Se ele não tiver, não vai abrir. E vamos falar um pouco eu anotei aqui, sobre precificação, né? Como a precificação inadequada compromete a lucratividade. A gente já falou um pouco sobre isso, mas como é que o empreendedor, o empresário, a empresa, ela pode precificar, mas também ela fica com medo, né, pelo pregão, de perder essa disputa. Então, como é que eu faço a precificação correta, mas também consigo ter uma maior chance de ganhar a licitação, né? Porque também eu não posso baixar muito, pelo que eu entendi, eu não posso baixar muito o preço, porque também se eu ganhar, eu vou ter problemas que eu não vou conseguir cumprir e aí vão me prejudicar. Então, realmente tem que ser algo bem analisado, né? Traz um exemplo pra gente aí, pra ficar claro pro público. Não, o processo de contratação, ele tem um valor estimado, né? Como eu tinha falado. Aquele valor estimado ali, ele não pode ultrapassar, não pode ser mais do que aquele valor ali. Vamos pegar o exemplo dos 200 mil que a gente iniciou. Os 200 mil está lá previsto que no processo, para dar um treinamento de gestão num órgão tal, ele está lá previsto 200 mil. E aí entra o pregão. Aí as várias empresas começam a cada um dar o seu preço. Você está falando de composição de preço, a empresa ela precisa saber quais são os custos dela para poder fazer aquele custo de gestão específica. Né? Quanto é que ela gasta para fazer, qual é a equipe que ela precisa, quais são os fornecedores que ela vai... Então, ela vai ter que fazer uma análise geral para conseguir vender aquele serviço. E aí, ela vai e consegue. Diz, não, peraí, para esse serviço aqui, eu consigo 150 mil. Com 150 mil, eu consigo fazer e ter meu lucro, ter tudo direitinho. E aí, começa o pregão. O que acontece? As empresas se empolgam. Para não perder o processo, já chegou em 120 mil e você ainda está ali competindo. Ou seja, você já fez análise, você já viu que 150 mil era o que você conseguiria para poder arcar, para poder fazer aquilo e ter o seu lucro. E aí chega a 110 mil. E aí, você vai ou não vai? Não vai, porque você já fez a sua análise de preço e você viu que para você participar daquele processo e você conseguir atender ele conforme o que está ali escrito no edital, para a sua empresa é 150 mil.
Então, você não adianta entrar num processo desse, aí a empresa lá vai lá e bota 110. Mas aí a questão, às vezes a empresa ela não ganha por preço, ela ganha por documento. Porque às vezes a empresa dá o preço, só que aí quando chega na fase de habilitação, que é a fase posterior à fase de preço, ela não tem a documentação. Pronto, aí a gente pega esse ponto. Aí a empresa ela tem que estar vigilante nisso, né? É o que está acontecendo até com um cliente agora nosso ali, porque a gente está nessa fase ali. Então, foi dado os preços. O preço ficou em terceiro lugar. Só que a gente já entrou com recurso referente a essas duas empresas que deram o menor preço, porque ela não tem documentação. Ela não comprovou a capacidade técnica ali, né, a notória especialização dela, para poder fornecer executar o serviço. Entendi. Aí a gente entra com recurso e derruba as duas empresas. Né? Então, elimina aquelas duas empresas para chegar até a nossa fase ali. Então, pode se ganhar tanto pelo preço ou pelo preço e pela habilitação. Ou seja, a gente não estava com um processo licitatório de 200 mil, o meu preço é 150 mil. Mas as outras empresas foram lá e botaram 110 mil. Eu parei em 150. Então, quando fechou o processo, 3 empresas estão ali no páreo. A primeira empresa 110, a segunda empresa 120 e a minha empresa 150 mil. Aí agora a gente vai para o processo da avaliação de documentação. A primeira empresa não conseguiu ter a comprovação técnica que vai conseguir executar esse serviço. Então, ela sai. Aí fica a segunda empresa, que ficou 120 mil, e a minha empresa 150 mil. Opa, essa segunda empresa aqui faltou uma certidão qualquer. Então, eu vou conseguir fornecer, mesmo não tendo dado o menor valor. Mas eu tenho... Essa documentação ela é enviada antes ou depois do... Enviada depois. Depois, tudo online. Hoje, Então, na verdade, primeiro você bota só o preço, né? Isso, primeiro é só o preço. O sistema vai abrir lá a fase de lances, né, no caso do pregão, e aí é dado lances ali, tem um tempo ali estimado de 10, 15 minutos, dependendo do período. Aí dá um tempo randômico, né, que é uma prorrogação, e aí você aguarda fechar a fase de lances. Aí, fechando a fase de lances, o pregoeiro vai convocar os classificados, ou o primeiro classificado, para mandar a documentação. Aí ele tem um tempo para analisar aquela documentação. Aí, analisando a documentação, ele vai dar o parecer. Foi habilitado ou não. Aí, os demais fornecedores têm um tempo para entrar com recurso. O prazo é de 3 dias para entrar com recurso contra a decisão do pregoeiro. E a gente tem acesso a toda a documentação. A empresa tem acesso a toda a documentação dos demais, porque tudo dentro do princípio da transparência e da publicidade. Então, todos os atos do processo licitatório ali, a partir do momento da fase externa, eles são públicos. Eles ficam disponíveis para qualquer fornecedor, qualquer cidadão acessar e olhar a documentação. Ou seja, no caso ali, qualquer fornecedor, né? Porque está na fase ainda de processo de decorrência da licitação. Né? No meio do processo. Então, as pessoas que participam ali, as empresas que participam do processo, têm acesso à documentação para ver se está tudo ok. Né? Tipo, vamos olhar ali, vou pegar tudo, documento de habilitação, tudo ali, vou verificar um a um. Tem uma falha ali, tem uma falha. Então, a empresa não poderia ter sido habilitada porque existe essa falha. Na minha concepção, existe essa falha. Então, eu tenho o direito de entrar com recurso, vou entrar com recurso e vou aguardar o julgamento do pregoeiro para ver a decisão dele pós-recurso. Né? Aí, depois do pós-recurso, aí todos os atos públicos, eles vão ter ali um momento de recurso, né? Para as outras empresas verificarem e ver se realmente concordam ou não com aquela decisão do pregoeiro. Não é que o pregoeiro também vai fazer o que as empresas querem, mas assim, entrando com recurso, aí o pregoeiro vai voltar, né? A administração pública vai voltar, analisar aqueles recursos ali e ver se tem cabimento. Se não tiver, segue com o processo ali, até a homologação. Mais uma vez, a importância das empresas estarem totalmente organizadas. Então, se eu vou participar de um processo licitatório, eu tenho que, antes de qualquer coisa, torcer aquele edital. Eu tenho que pegar o edital e engolir ele todinho, massificar ele todo, entender ele todo e verificar o que é que eu preciso, de fato, para participar ali. Porque não adianta nada você dar o menor preço, chegar na hora, faltou uma documentação ou uma certidão, está vencida. Não adiantou, você perdeu todo o seu trabalho antes, durante e não só está vencida, porque às vezes assim, ela está vencida, mas no momento do certame ali, como as certidões são digitais, a administração pública consegue girar. Mas às vezes a empresa está em débito com o governo, está em débito com o Estado, está em débito com a União. E aí ela camufla aquilo ali, né? E não tem tempo hábil para tirar aquela certidão. E aí pronto, ela é inabilitada. Ou então o atestado de capacidade técnica não tem ali descrevendo que ele prestou serviço ali em algum momento daquele objeto ali, em outro momento, em outro contrato. Ele tem comprovação, né? A comprovação de experiência, né, na área. Exatamente.
Eu anotei aqui, vocês falaram sobre compliance. Compliance. O que é compliance? Vou deixar a Vanessa falar mais. Compliance, meu amigo, basicamente é você ser um especialista, pegar tudo que a lei, normas, instruções, tudo que rege aquela atividade que você vai fazer e você esmiuçar ela. É você dominar aquilo que está ali previsto. Em resumo, do compliance é você ser o especialista daquelas leis, daquelas atividades ali, para que realmente você consiga cumprir tudo à risca. Então, basicamente... E só complementando, a conformidade. Compliance vem de conformidade. Exatamente. Né? Então, quando, por exemplo, um auditor, ele vai fazer uma auditoria de uma empresa, ele vai dentro das normas do compliance, né? Então, ele tem que verificar se todas aquelas normas ali, tudo que está sendo elaborado leis, dentro da empresa, normas, processos. ele está dentro das normas que regem aquela empresa. Dentro das leis fiscais, trabalhistas que regem aquela empresa ali. Uhum. Entendeu? Entendi, mas eu não entendi da revela. Seria, meu Deus, peraí. Tá, compliance, mas o que é que tem a ver isso com vender para o governo? Pronto. A relação direta do compliance para os fornecedores, porque tem um compliance da administração pública. Mas nesse caso aqui, o compliance dentro das empresas é a conformidade de todo o processo fiscal que gera o quê? Documentação. Se ele está com a empresa com a questão da conformidade em dias, ele vai ter sua certidão federal, sua certidão estadual, sua certidão municipal, seu balanço patrimonial, seus índices, né, seu DRE, seus atestados, todos em dias, todos organizados, e a partir disso aí, né, e também seu preço ali bem formulado, e a partir dessa organização, ele vai conseguir fazer a venda para o governo, porque ele vai ter preço, ele vai ter habilitação para participar dos processos. Uhum. Então, a relação do compliance empresarial com a venda para o governo tem a ver com essa questão. A organização e o atendimento de tudo aquilo que e conseguir atender o contrato também, né? Porque não é só o a venda, é o pós-venda, né? Então tem a questão do pós-venda para o governo também. Quando você vê essa licitação, quanto tempo você começa a fazer o serviço? Depende. Depende. Eu participei de um processo licitatório, agora recente, em que eu venci essa licitação numa sexta-feira e na quinta-feira já tive reunião de abertura. Foi super rápido. Depende da necessidade, grande, O que é uma reunião de abertura? É uma reunião, para este contrato tinha específico, essa reunião de abertura era a reunião para definição de prazos, de datas, para execução dos treinamentos e da consultoria em si. E essa reunião é com quem? Com os gestores daquele processo licitatório. Aí é uma questão informal mais, né? Porque, assim, o contrato ele prevê ele iniciar a partir da emissão da ordem de serviço. Essa ordem de serviço pode ser a emissão de um empenho, ou a emissão de uma planilha, né? Ou a emissão de uma outra nota. Então, depende do que a administração pública é uma reunião. Então, a administração pública ela vai estipular. Isso geralmente está previsto já em edital. Não é edital. No termo de referência. Então tudo tá no edital, né? Tudo. É isso. O fornecedor, ele já entra na contratação pública sabendo o que ele vai fazer e sabendo todas as cláusulas previstas ali para ele fornecer. Então, ele não entra não sabendo de nada. Não tem surpresa. Não tem surpresa para ele. A surpresa é se ele não se preparar, se ele não leu o edital, se ele realmente não se estruturar. Eu participei do processo licitatório, não vi o edital. Tô dando preço, ele vai ter problemas. E existem casos de pessoas que, mesmo sabendo disso tudo, entram sem ler o edital? Infelizmente tem. Tanto sim que a gente tem alguns casos que eu trouxe aqui recentemente para você. Aventureiros, né? Dessa empresa que entrou e todo o processo dele foi para outro estado e ele realmente se passou na parte tributária, ele se passou na prestação dos serviços, da força de trabalho naquela região. Então ele computou um valor que foi bem abaixo do previsto, então não trabalhou olhou o valor no estimado, limite. Orçamentado pelo governo. E aí ele terminou, para não quebrar, entrou em processo de de empréstimos e tudo para se reorganizar e ir até o fim do contrato, porque senão ele não conseguiria. Isso acontece muito em obras, fornecimento de obras, porque a obra ela tem que ter realmente um capital ali, um fluxo de caixa, um capital de giro robusto, né? Muitas vezes tem que dar até garantia ali para o governo para poder comprovar que ele tem condições de concluir. Uma garantia contratual ou uma garantia de proposta, dependendo do edital. Uhum. Então ele tem que fornecer aquela garantia, o fornecedor escolhe o tipo de garantia que ele quer fornecer, porque a Lei 14.133 ela dá essa prerrogativa à empresa de escolher dentro do que está elencado na lei, e ele escolhe e fornece a garantia.
Aí essa garantia aí é o que, além do fluxo de caixa que ele vai ter, a garantia é como se fosse uma comprovação de que, mesmo se ele quebrar, se tiver algum problema, a obra ela vai ser concluída. Ela vai ser dado andamento na obra. Agora, observe, né, que empresas entram para o quê? Vender um serviço, né, uma prestação de serviço, entregar alguma coisa, pensando em quê? Em realmente ter um lucro, né? Porque a razão de existir de qualquer empresa que preste serviço, que venda produto... ela quer lucrar. Ela quer lucrar. E se ela não tem organização, ela passa a ter prejuízo. Então, a chave do negócio é, de fato, a organização. De fato, é você realmente fazer uma gestão de risco daquele contrato, daquele edital, pegar ali e ver se... Porque, às vezes, você tem um capital de giro, às vezes você tem a equipe, você tem, né, uma organização financeira, você tem... Mas você, por exemplo, não conta e não faz a mensuração dos fornecedores. E aí você tem um impacto grande porque o fornecedor não entregou no prazo previsto. Se for uma obra, enfim, que você consiga contratar um guindaste de uma altura X ou para tantas toneladas e chega na hora, você não conseguiu. Como é que faz? A administração pública, ela tem um fiscal de contrato nomeado. Sempre, para todo publicado ali. E aquele fiscal de contrato e o gestor de contrato, ele vai estar verificando todo aquele processo ali até o final do contrato. Do início ao fim. E aí notificando também a empresa, para que a empresa ajuste as situações ali, adequa as situações ali. Se a empresa não adequar, aí ela vai levar uma notificação, vai levar a advertência e aí vem ela pode sofrer a sanção ali, né? Multas e... Multa, dependendo da situação, né? Existe tecnologia e inovação nessa área? Existe, claro. Ajuda? E como? E como? A gente está aí, né? Com o processo do SICAF. A inovação, assim, o governo, da parte das empresas, as empresas precisam melhorar, né, sua organização interna, tanto da parte tecnológica, né, quanto da parte documental, que também envolve a parte tecnológica, e a administração pública, ela tem melhorado cada vez mais, né, tem tornado os processos online, transparentes, digitalizados. Antes não era online, não? Antigamente, na Lei 8666, os processos, elas tinham essa brecha de fazer presencial. Hoje, para um processo ser presencial, o órgão ele tem que comprovar que, de fato, ele não tem internet, que ele não tem tecnologia nenhuma no órgão, ou então teve uma catástrofe no município ou no estado, que ele não vai conseguir usar o computador para poder fazer aquele processo ali. Aí ele provando, mesmo assim, ou então provando que realmente precisa ser presencial por algum motivo. Mas preliminarmente ali, né, de forma predominante, ele é sempre eletrônico. Ele vai ser sempre eletrônico. Então, a gente tem hoje vários portais de licitações, Comprasnet, Licitanet, né, outros portais aí particulares e públicos que os fornecedores usam, né, e os órgãos estão usando para poder fazer os processos licitatórios. E como é que funciona, por exemplo, a empresa, ela se cadastra no portal, ela se cadastra no governo, onde é que ela se cadastra? Ela faz o credenciamento junto aos órgãos ou as plataformas particulares. Aí esse credenciamento ali vai gerar um CRC, que é um Certificado de Registro Cadastral, e a partir dali a empresa já tem ali o acesso para participar de vários processos, né? Então, se for o Comprasnet, ela faz um credenciamento, o SICAF ele é válido por 1 ano, ele vai só atualizando a documentação, e para a empresa simplifica, porque gerando o CRC, aquele documento já tem toda a documentação fiscal ali já relacionada, então quando ele participar do processo, ele não precisa fornecer a documentação de novo. Porque já vai estar ali registrada. Existe o processo. Esse é pago, né? Os particulares? Os particulares têm um pagamento, né? Depende do que vai entrar ali, tem um pagamento. Os portais. Eu não vou citar nomes aqui, porque... Sim, não. Beleza. Mas tem as plataformas privadas que pagam ali um valor do plano, né? Um valor individual para participar por processo. E aí, fazendo esse pagamento, ele tem acesso para participar de um processo ou mais processos. Dependendo do plano que ele optar. O Comprasnet é público, então ele faz o credenciamento, é válido por 1 ano, e ele pode participar de qualquer processo licitatório ali que for feito dentro do Comprasnet. Por exemplo, os órgãos federais hoje só usam o Comprasnet para poder fazer processo licitatório. Órgãos estaduais, dependendo se o recurso for federal ou não, ele usa o Comprasnet. Municipal é a mesma coisa. Mas o federal, por unanimidade ali, ele sempre vai usar o Comprasnet ali, na maioria das vezes vai usar o Comprasnet para fazer os processos licitatórios. Entendi. Aí é uma plataforma gratuita, o fornecedor não paga nada, ele só faz o credenciamento, lança toda a sua documentação ali, faz o registro da sua documentação, e aí aquele registro ali, ele tem uma validade também, e ele só precisa estar atualizando periodicamente. Então, quando ele vai participar do pregão, o que facilita? Ele não precisa mandar a documentação habilitatória toda para o órgão. O órgão vai lá, acessa o SICAF, que já é integrado com o cadastro dele, e verifica a documentação dele.
Então, já simplifica para o fornecedor. Para ele não precisar toda vez que for participar, não, tem que mandar documento. Não precisa. Só acessa o SICAF, abre ali, eles vão verificar, o órgão vai verificar. Tá tudo ok. Se tiver algum documento vencido, ele vai pedir, né, mande tal documento porque tá vencido aqui no SICAF. Aí a empresa vai e manda o documento. Então, resumindo, passo 1, cadastro nas plataformas. Isso. Passo 2, lei o editorial. Lê o edital, termo de referência. Edital e termo de referência. Tá, lê o edital, termo de referência, estuda, faz o a gestão de riscos todinha ali. Procura ajuda de uma assessoria adequada, se for o caso, né? Tiver dúvida. Como é que sabe as datas? Tá tudo lá. Tudo no edital. Tá tudo no edital, tudo previsto. O edital é a lei da licitação. O edital é a lei. Existe a lei 14.133. A lei 14.133, ela existe, ela está lá, né? Aí cada estado também tem sua regulamentação própria, município tem sua regulamentação própria, só que o edital, ele é a lei daquele processo. Então, tudo que o fornecedor precisa saber tem que estar ali. Caso não esteja, ele também tem a prerrogativa de questionar ou impugnar o edital, né? Então, assim, primeiro é o questionamento. Ó, tem algo ali que eu não estou vendo, eu precisava saber, mas o edital não tá claro no edital. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir esclarecimento ao órgão. Aí ele vai lá, pede esclarecimento ao órgão, aí o órgão tem um prazo para o órgão responder. Caso o órgão não responda no prazo, aí pede impugnação, que seria a suspensão do processo ali para que seja revisto todos aqueles questionamentos ali que foram feitos por ele ou por outros fornecedores também. Perfeito. Anotei uma outra pergunta aqui, que é o seguinte, ó. Qual o maior erro das empresas iniciantes? A nível de gestão, né, como a gente está falando de gestão aqui, né? Gestão todo processo, e licitação, né? É o que a gente já tinha batido. O maior erro é as empresas autoconfiança, não se prepararem, não ter a humildade, né, de procurar se preparar para participar de um processo. É achar assim, não, eu vi a publicação do edital, eu vou entrar aqui, não verifica como é que está, né, a situação fiscal, toda a organização da sua empresa ali, para conseguir competir. Né? A empresa ela tem que ter mecanismo de competitividade. E esse mecanismo é a gestão interna da sua empresa. Então, eu não tenho condições de fornecer aquele objeto, mas eu vou entrar no processo porque eu acho que mais daqui para frente eu consigo resolver. Né? Então, eu vou ter prazo para resolver. Às vezes, ele não vai ter prazo para resolver, porque ali não vai ser suficiente. A administração pública ela vai contratar aquilo ali de forma imediata. Uhum. Né? Ou então ele não saber. O principal erro também é a precificação. Ele não saber precificar o seu valor, serviço, né? para participar do certame. Ele não saber se precificar. Ele dá um valor, ele achar que naquele valor que ele precificou ali, ele vai ter lucro e não ter, né? E aí ele sofrer as consequências ali. Na verdade, eu percebo que o sonho ele se torna um pesadelo, né? Uhum. Um sonho. Se não tiver a organização. É como qualquer venda. Sim. Por exemplo, se você vai vender para qualquer outra empresa, né? Você corre 2 riscos. De não receber, porque às vezes o particular ele não paga mesmo, entendeu? Às vezes tem aquele problema de pagar. E também de você não conseguir cumprir o objeto. Né? Então é a mesma coisa. Organização. O governo tem uma coisa boa, né? Tem uma prerrogativa interessante. Você não vai ficar sem receber. Então você já tem essa prerrogativa principal. Você não fica sem receber. Essa questão de precificação é bem interessante, porque às vezes realmente você se empolga, né? Eu nunca participei de processo de licitação, não conheço nada, mas eu tinha uma cozinha industrial, né? Aí eu lembro que quando eu fui para as obras, eu fui oferecer o serviço de cozinha, né? E aí era disputa de preço. Eu consegui o contrato, foi massa. Mas eu não precifiquei corretamente. Então você tem a parte prática do que a gente está dizendo aqui. Comecei beleza, né? No início a obra tinha 7 pessoas. Aí depois a obra foi aumentando. Aí que tem que verificar a questão do aditivo, porque a lei tem as brechas, né? Então, assim, dá um período ali específico, você pode pedir aditivo de adicionar o valor até 25%, né? Que a lei prevê ali. Né? Se a administração pública também não tiver como conseguir cumprir aquilo ali, ela pode suprimir também, né? Que a administração pública
ela é soberana em relação a isso, né? Ela pode pedir e aí o fornecedor ele tem que aceitar a supressão, porque a administração pública não vai poder fornecer mais, ter aquele objeto ali. Então, tem as prerrogativas legais, as brechas legais ali para conseguir, né? Fazer. Complexo, viu? Eu falei que era complexo, mas se tiver a organização e tiver o processo definido, lembra que ela comentou sobre o checklist? Se eu tenho esse checklistzinho todo montadinho, todo o meu processo, na execução todinha, você não vai enxergar essa parte burocrática como um peso, muito pelo contrário. É uma parte burocrática, tem a burocracia assim, porque tem que ter, mas ela se torna leve e fácil com a devida organização. Então você foi lá, poxa, para eu participar do processo licitatório, eu preciso de quê? Pronto, tá aqui, ok. Você sai dando um cheque em tudo. Aí, como você falou, poxa, eu tinha uma cozinha industrial, eu entrei, participei de um processo lá, não era licitação, mas era várias empresas ali concorrendo para ganhar naquela obra em específico, para poder fornecer o alimento para aquelas pessoas, e de repente era uma previsão para 50 funcionários, e quando eu pensei que não, já tinha 100, o dobro. Então, mas o edital, agora eu vou te dizer, o edital previa esse aumento de pessoas? Não tem edital, porque ele é prestação de serviço. Para uma empresa qualquer. Ele foi lá e prestou o serviço. Eu só fiz contextualizar. Trazendo para nossa realidade. Pronto. Você teve esse problema aí com uma empresa privada. Mas não foi, vamos lá, a questão não foi nesse pessoa, a gente sabia que tinha, mas a questão é que a gente não sabia, não precificou. Porque eu via várias empresas entrando, então, exemplo, uma empresa deu um almoço de 12. Aí você vai falar, rapaz, vou dar de 10. Vou dar de 11. Entendeu? Aí quando começou a aumentar, a gente começou, tanto que a gente não aguentou, né? A gente teve que entregar a obra, né? Aí a gente não aguentou que não tinha coisa. Você trouxe a parte prática de tudo que a gente está tentando dizer desde o início. Que, de fato, não é só você vencer, não é só você estar ali. É, de fato, você mensurar o tudo antes de entrar. Porque o que adiantou você entrar? E, às vezes, você saiu com um prejuízo muito maior do que o que você entrou. Isso mesmo. Então, a organização... Dívida, pois é. Aí, tá vendo? Se você não tivesse entrado, você estaria até tranquilo, bem, participando de outras coisas, mas entrou acreditando ser o melhor do mundo, porque você viu, mas não se preparou, não mensurou o que tinha que mensurar, não fez o que tinha que ser feito, e aí caiu no prejuízo. Então, o nosso trabalho é um trabalho muito gostoso, porque, primeiro que a gente ama o que faz, né? E o organizar, o transformar, o trazer soluções para empresas é algo maravilhoso, é você realmente poder dizer assim, olha, não entra nisso porque não dá para você. Né? Mas você tem insumos para poder dizer, poxa, eu não vou fazer isso. Porque se você tem alguém do seu lado que possa lhe mostrar isso antes de você entrar, certamente você não teria entrado. Perfeito. Certamente você não teria entrado. Ou então você diz, olha, você pode fazer isso, mas dentro dessas soluções. Para você conseguir vencer e você estar nesse processo, olha, entre no regime tributário tal, não vá nesse regime tributário, porque você vai se quebrar. A gente teve uma situação há pouco tempo também em relação a isso. Eu dava uma empresa que dava assessoria e que ia entrar na área de digitalização. Aí, eu vou entrar com o mesmo KNAI que eu tenho hoje? Não tem como. Vai. Até porque a sua faixa tributária não vai permitir isso. Seu enquadramento hoje não permite isso. Você vai ter que mudar o enquadramento. E aí, vamos ver como você vai mudar de qualquer jeito? Não. Aí tem que ver se vai entrar para o lucro simples, lucro presumido, se é o simples nacional, se enquadra naquilo ali. Aí vem a gestão contábil, né? Dentro da empresa. Então, licitação também acaba sendo um pouco multidisciplinar, né? Envolve várias áreas. É a área de contábil, a área administrativa, a área do direito, né? A área de engenharia, dependendo do serviço ali. Sim. Então, é multidisciplinar. Eu sempre falo isso. Eu falo, não, licitação é só isso aqui. Não. Licitação envolve tudo. É tecnologia, é direito, é contabilidade, administração, todas as áreas ali, gestão, envolve tudo, né? Tanto para a empresa como para a administração pública. E tem que estar tudo conectado. Tem que se estar não tudo estiver junto. conectado, se tiver um sem, a engrenagem não roda, e aí a coisa, mais cedo ou mais tarde, embanana. Empena todo, sai peça para tudo quanto é canto. Gestão é o preço o que pesa mais para o sucesso no longo prazo. Rapaz, não é o que pese mais. Cada um tem seu peso, eu acho. Pois acho que todos os dois têm um peso importantíssimo. Mas o que é fundamental em todo o processo é uma boa gestão. É você ter responsáveis para os seus processos, é você ter a definição, você ter procedimentos. Né? Você tendo essa organização, você consegue trabalhar com um preço... em conta, sabe? Você consegue botar o menor preço porque você tem a devida organização para fazer. Fazer um preço adequado, Exatamente. Não é nem o menor preço, é você ter um preço adequado à sua realidade. Porque cada empresa tem uma realidade.
Né? Então, o seu preço ali, o preço de Joãozinho ali que é MEI, não vai ser o mesmo preço de um MEI. Que foi o que você, no seu caso, eu trago novamente o seu caso. O colega estava vendendo a marmita por R$12. Você entrou e disse, não, peraí que eu vou vender a 11. Só que o colega ali que estava vendendo a 12, ele já tem uma empresa estruturada, organizada, com pessoas, já cada um fazendo alguma coisa, já tinha um capital de giro, aí você entra reduzindo o seu preço, você não tem uma equipe organizada, você não vai conseguir. Isso. Você não vai conseguir. Agora não, peraí, eu tenho um cara que estava cobrando R$12, mas ele não tinha estrutura, o cara totalmente desorganizado, ele quebrou, aí entrou você com R$11, ou seja, R$1 a menos. Como assim? Mas você com uma estrutura organizada, sabendo quais são os seus objetivos, com indicadores de desperdício, com todo o processo indicador de desempenho, montado, indicador de desempenho, a questão de alimentação, a compra, estoque, todo o controle que você tenha para fazer aquela alimentação dentro de um custo menor custo possível, certamente você vai conseguir vender a R$11. Por quê? Porque você está todo preparado e estruturado para isso. Entende? Então, você fez a previsibilidade disso do início, meio e fim daquele contrato que você ganhou. E também a forma de entrega impacta no preço. Por exemplo, se eu vou entregar meu produto na mesma cidade, ele vai ter um preço para mim. Se eu for entregar em outro local, eu tenho despesa com frete, com alimentação, às vezes com subcontratação, né? Subcontratação de outros funcionários, né? Contratos temporários para poder fornecer aquele serviço ali. Então, para que você entenda, impacta no preço. Eu vou fornecer arroz para uma escola municipal, por exemplo. Se for aqui no nosso estado, aqui na Bahia, vai sair a X. Aqui em Salvador, vamos pegar Salvador. Eu vou fornecer arroz aqui para uma escola municipal daqui. Vai ser um custo. Agora, imagine você fornecer o mesmo arroz em Pernambuco. Você vai ter outros custos, vai ter que ter alguém para ir lá comprar, ou você vai ter que fornecer, você vai entrar em contato, você vai ter outros processos. Que quem está lá, a redução de custo é maior. Então, você não pode, neste processo todo, deixar de mensurar este risco. Porque não vai ser a mesma coisa. É tudo. Eu gasto com almoço, eu gasto com gasolina, se eu tiver que alugar o carro, se eu tiver que contratar alguém lá, se eu tiver a despesa com Uber, se eu tiver... Isso tudo tem que ser computado. Quando você vai precificar uma coisa, é igual a planilha de preço. É igual orçamento familiar. Você acha assim, eu saí para almoçar ali, uma besteira, R$20. Aí você, R$20 hoje, R$20 amanhã, R$20 eu peguei a experiência. Dica, pega o seu extrato bancário, bote no chat GPT. Eu coloquei assim, para onde está indo o meu dinheiro? Gente, não tem noção não, pô. Rapaz, ele computou assim, de alimentação, de rua, de lanche. Eu tava gastando mais de R$3.000 só de merenda na rua. E você não percebe, porque é 20, 10, 15, você desce 30, aqui 100. um café, desce ali um pão, vai ali, compra uma água de coco, uma fruta. Aí você vai indo 10, R$15. E a gente que é empreendedor, que recebe dinheiro todo dia ali, toda hora, a gente nem vê. Vai se dando conta. Porque aí entra do dia, você vai e gasta ali. Usando. Aí no outro dia você gasta de novo, vai pegar de novo. Só que você tem que computar quanto é que entra ali no mês ali. A minha estimativa de recebimento é quanto. E minha estimativa de gasto tem que ser quanto. Então eu tenho que registrar aquilo ali. Aquilo tem que estar planilhado. Exatamente. É o que acontece com o fornecedor. A empresa ela tem que fazer da mesma forma. Ela tem a gestão financeira do porque todo. Às vezes só planilha os custos diretos e os custos fixos. Não, então, eu planilho planilho o quê? Só tributação, imposto, né? O que eu pago do Simples Nacional todo mês ali, pronto, acabou. Aí esquece o restante todinho. Aí o que? Eu vou almoçar na rua, eu vou me deslocar para outro estado, eu vou gastar com gasolina, com almoço na rua. Aí vou tomar um cafezinho ali, aí vou pagar um almoço ali, aí aí quando você vai ali olhando, aí você... Qual o gasto que eu tive para cumprir aquele contrato ali? Foi a maior do que eu já tinha estimado. Aí você vai olhar o seu lucro... Zero. Aí a quebra das empresas começa daí. Né? Começa desse passo aí. Perfeito. A gente está chegando na parte final do nosso podcast. A gente nem sente, né? Tão rápido. É muito rápido. Eu queria que vocês falassem uma palavra que define empresa preparada para vender o governo. Organização. Organização. Para mim é organização. Sucesso. A empresa que é preparada para vender para o governo, eu vou dar uma palavra impactante de resultado, é sucesso. Hoje existem empresas que só vendem para o governo. Elas não vendem mais para o setor privado. E essas empresas, eu conheço algumas, essas empresas elas estão estruturadas já e já têm uma liquidez, um resultado fantástico ali, em cima desses contratos.
Então, hoje, o resultado para quem se prepara, a palavra-chave para quem se prepara, para quem consegue ali realmente fazer sua gestão e se conduzir ali todo o processo, monitorar tudo, né, planilhar, fazer tudo da forma adequada, né, e cumprir o contrato, é sucesso. Ou seja, com a organização, o sucesso ele é garantido. Perfeito. Antes de a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os empresários, gestores, quem quer aprender, quem quer entrar nessa área de licitação pública. A gente teve um bate-papo muito legal e eu entendi que, na verdade, é possível, né? Sim, é possível muito para possível. Todos, é acessível para todos. O que acontece muito é que a gente não tem conhecimento, né? Exatamente. Na verdade, agora tem. Você falou tudo, falou tudo aí. Então, a palavra final é o quê? Busquem conhecimento, busquem sabedoria, né? Busquem entender o processo, né? Então, além de você, não, eu vi um processo licitatório, eu quero participar. Antes disso, se prepare, né? Busque, se não tem um conhecimento adequado, busque ali uma consultoria, uma assessoria, um conhecimento adequado antes de entrar no processo. Porque fazendo isso, o resultado ele vai ser o melhor possível e vai ser sucesso realmente. Exatamente. Né? Então, A amiga falou tudo, rapaz. Não, deixa aí. A amiga falou tudo. Uma mensagem agora. O que eu tenho a deixar aqui para todos vocês é que, de fato, né, estamos à disposição, né, primeiro ponto, para que a gente possa te ajudar, trazer soluções para você. Se você ainda não fez, nunca participou de um processo licitatório, é possível sim, né? Basta que você se organize antes, basta que realmente você se debruce sobre o edital e que você realmente pare ali para poder fazer um checklist dele e veja se você tem competência, se você tem capacidade técnica, financeira, estrutural, organizacional, se você tem os seus processos bem definidos para que, de fato, você possa participar do início, ter o seu processo de condução dele, o meio, e ter uma conclusão para que você realmente receba ali o atestado de capacidade técnica dessas empresas e possa participar, sim, de outros processos licitatórios, né? Então, a organização, ela é a chave do negócio, a estruturação, a parte financeira, todos os setores, né, como uma engrenagem perfeita para fazer a coisa rodar. Então, nós estamos à disposição, é um prazer poder participar desse momento aqui. É gostoso demais a gente poder trazer um pouco daquilo que a gente vivencia e trazer de uma forma tão resumida, né? A gente traz o resumo do resumo do resumo. O assunto ele é muito amplo, né? Então, se a gente fosse realmente debulhar aqui sobre o assunto, ia ser umas 5, 6, 7 horas. No mínimo. Mais. Mas a gente tentou resumir aqui um pouco, né, sobre o que é gestão e o que ela está relacionada com a licitação para os fornecedores, né? Porque é um mercado que a gente fala assim, a Lei 14.133 é uma lei que já tem 5 anos, mas é uma lei nova. Porque tanto para a administração pública quanto para os fornecedores que ainda estão entrando na área e ainda precisam conhecer de licitação. Então, é uma lei antiga nova, né? Eu sempre falo, quando eu dou aula, assim, eu sempre falo, vamos falar sobre a nova lei de licitações. Ah, mas já tem 5 anos. Não, mas é uma lei nova, ainda sendo conhecida, sendo, né, desbravada ainda, tanto pela administração pública quanto pelas empresas também. Então, vamos resumir para ver se eu entendi, o público entendeu, tá? Vamos. Então, vamos lá. Então, licitação é um processo que é para todos. Todas as empresas. E em alguns casos até pessoa física. No Sebrae, em alguns casos pessoa física. Beleza, todo mundo pode, tá? Pode. Então, o primeiro passo é você o quê? Entrar no portal, fazer seu cadastro, ler o editorial, se preparar, se preparar na documentação, tudo certinho. E não é só ganhar, é saber precificar, ter a documentação, tudo organizadinho, procurar vocês, né? Pode procurar também, a gente tá aqui para ajudar no que for possível, né? Vanesca Consultoria é o meu Instagram, o arroba, né? Arroba Vanesca Consultoria, que eu sou a VG Consultoria. O meu é @ufontes licitações e @licitantes.online. Legal, perfeito. Meu site é o www.vanescagalvão.com.br. Perfeito. Então, beleza. Se preparou, pegou a documentação, tudo certinho, se preparou. Sim. Sucesso. Sucesso. Não se preparou, prejuízo. Vai ter problemas, vai ter problemas. Não se preparou. Como em qualquer venda. Aí se prepare. Porque então, a consequência vem. Perfeito. Valeu, turma. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, mandar para os amigos e entender que sim, é possível vender para o governo com organização,
com documentação, com preparação, que vocês também vão ter sucesso nesse cliente que paga, viu? Paga Isso certo. paga. Isso é certo. É Pix ou TED? Aí depende. Mas cai na conta. Cai na conta. Cai na conta. Transferência vai cair na conta. Eu queria um TED do governo. Se prepare, nos contrate, participe do processo licitatório, vença, forneça o seu bom serviço e certamente você receberá. Vamos nessa. Valeu, turma. Tamo junto. Tchau, tchau.